Paz do Senhor, amém? Louvado seja Deus. Eu gostaria que abríssemos a palavra do Senhor no livro de Mateus. Mateus capítulo 8, um texto muito conhecido. 8:23. Amém? Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós queremos louvar o Teu nome mais uma vez pela oportunidade de estar na Tua casa, a oportunidade de ouvir a Tua palavra. Pai, o Senhor sabe que o meu desejo é que essa palavra não seja somente uma boa palavra, mas que seja uma palavra que venha do Teu coração e venha transformar nossas vidas, que venha nos desafiar, que venha nos renovar, nos restaurar, estarmos mais perto do Senhor. Então, Pai, no nome de Jesus, usa a minha vida, prepara o coração dos irmãos, para que eles recebam esta palavra, e que o Senhor venha fazer com que essa palavra seja bênção em suas vidas, e transformação do seu ser, para a glória do Teu nome, no nome de Jesus, amém. Diz assim, Mateus 8, 23 a 27, e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que no mar se levantou uma tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo, o Senhor estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, porque perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Há aproximadamente 5 anos atrás, eu estava em Guiné-Bissau, e quando eu deitei na minha cama, coloquei a mão abaixo do meu umbigo, e eu notei uma massazinha. Minha esposa, enfermeira, falei: Rosânia, eu estou vendo uma massa aqui, dá uma olhadinha. Ela tocou, ela falou: ó, realmente tem uma pequena massa. Mas, poxa, a gente, daqui um ano e meio, a gente está voltando para o Brasil, a gente faz um check-up e a gente dá uma olhada. Ótimo, fizemos isso. Fomos à nossa médica, fizemos os exames, e ela me disse: Gilson, o que você tem aí é somente uma gordura na alça do intestino. Falei: amém. Voltamos para Guiné, continuamos nosso trabalho missionário lá, e depois de 4 anos e meio, voltamos para cá, mas eu sentia que a massa tinha crescido. E eu falei: Rosânia, não está um pouco maior? E ela falava: bom, diz que é a alça do intestino, mas Deus é maravilhoso, porque eu fui fazer um exame, que eu achei que estava com um problema na virilha, e quando eu cheguei lá, havia uma médica residente, eu falei: olha, não tem nada a ver o que eu vim ver aqui com o que eu vou falar para você. Então, você pode tocar e ver, eu tenho uma massa, me disseram que é só a alça do intestino. E ela falou: tá bom. Quando ela tocou, ela falou: tem alguma coisa aqui. E chamou o médico, né, o professor. E ele tocou, ele falou: nós temos que investigar. Nós temos que investigar o que há aí. Realmente há uma massa aí. Falei: ótimo. Fiz os exames, depois de 1 mês e pouco, levei para ele os exames. Ele olhou os exames e falou: olha, você tem uma massa de 8 por 10, tamanho de uma laranja, na sua barriga. E a gente tem que ver o que é isso. Eu falei: tá certo. Só que ele saiu e deixou eu com o residente. E sem tato de lidar ainda com as pessoas, eu perguntei para ele: olha, amigo, quanto tempo que eu vou ficar? Já pensando em Itapsuma. Eu falei: eu não posso ficar muito tempo aqui, que tem que dar uma força lá. E aí eu falei: quanto tempo? Uns 5 dias vou ficar internado? Ele falou assim: você não está entendendo não, meu senhor. Eu falei: o quê? Você tem um tumor aí. Eu falei: como? Você tem um tumor aí. E provavelmente é um tumor
que deve ter se expandido pelo teu corpo. E eu falei, é isso mesmo? Ele falou, é. E provavelmente você vai ficar um bom tempo sem poder fazer as suas atividades. E tomei aquele choque, e fui voltando para casa, liguei o meu rádio, o som, ouvindo um louvor. Eu falei, Deus, então agora chegou o momento de testemunhar do Senhor na dor, na dificuldade, na luta. E Deus falou no meu coração, irmãos, uma palavra que eu nunca vou esquecer. Ele disse no meu coração, olha, a tua vida e a tua história está nas minhas mãos. E ele disse mais, ele disse, quando eu quiser te levar para casa, eu te levo para casa. E essa palavra ficou no meu coração, fizemos os exames, e o médico quando viu, tirou a massa, ele disse para a sua assistente que estava cuidando de mim, e falou, olha, é benigno, com certeza. E ela me disse no quarto, falou, olha, é benigno, ele falou que deve ser benigno. E foi fazer não a autópsia, a biópsia. E aí, quando foi ver, uma amiga minha que trabalha lá, ela pegou o resultado e veio para mim, eu vi a cara dela estranha, eu falei, o que aconteceu? É o que? Ela falou, Gilson, é maligno. Ah, é maligno? Vamos para diante. O Senhor continua no controle da minha vida, vamos para diante. E aí ela falou, olha, e eles não conseguiram identificar. E tem que mandar para São Paulo, R$600 para fazer o exame. Eu falei, ô Jesus. E ela falou, mas eu falei com o primeiro médico que te atendeu, e ele disse que já conseguiu de graça para você. Sabe aonde, irmãos? No IMIP, um dos melhores hospitais daqui. O cuidado de Deus. Eu falei, ótimo, beleza, vamos lá. E quando eu fui até lá, ele olhou, me viu, falou, bom, tem que mandar para São Paulo para ver realmente qual é o seu tipo. Esse tumor, que tipo ele é, porque não dá para identificar. Levamos a matéria para eles, levaram para São Paulo, e quando retornou, aí ele, antes de atender-me, eu peguei o resultado, fui na internet para ver antes o que era, faltava meia hora para ser atendido, e estava lá, paraganglioma. Eu falei, meu Deus, que bicho é esse? E o médico, quando pegou, ele falou, eu preciso de uma semana. Eu falei, para quê? Para estudar esse tumor. Porque esse tumor é muito raro. De 2 a 8 pessoas em 1 milhão tem esse tipo de tumor. Eu falei, tá certo. Pronto, voltei na outra semana, e ele falou, olha, você está sentindo dor? Não. Sua pressão caiu, né, esse tempo? Não. Você emagreceu? Que eu sei, não. Vai lá se pesar. Eu fui me pesar, irmã. E ele falou, e aí, você emagreceu? Eu falei, não, ganhei 500 gramas. Ele falou, tem alguma coisa errada aqui. Ele falou, olha, esse tumor, ele costuma afetar a cabeça, ele desce para a coluna, e ele vai para essa região de baixo. E ele falou, e você não era para estar conversando comigo. Porque esse tipo de tumor, ele é arrasador, em 1 mês você morre. E ele falou, mas eu não sei o que está acontecendo com você. Eu falei, eu sei. É o Senhor. É o Senhor. E ele falou, olha, parece que alguém, ele falou, capsulou esse tumor. Ele foi desenvolvendo, ele não se alastrou para lugar nenhum. E eu quero dizer para você que me parece que a cirurgia resolveu. E todo mundo que conversava comigo falava, você está fazendo algum tratamento? Eu falei, não. E aí ele falou, agora a gente vai fazer o exame novamente, para ver o resultado, se está em algum lugar. Porque outra característica desse tumor é que ele viaja para muito longe, não fica perto. Ele tem um aqui, ele pode ter outro na minha coluna, lá em cima. E aí ele chegou e falou, bom, vamos fazer esse exame. E para a glória de Deus, sei que essa igreja esteve orando por mim. E Deus interviu. E sabe o que aconteceu? Ele falou, você não tem nada. Você não tem nada. E ele falou, só quero que você fique esse ano aqui, para a gente fazer mais um exame no final do ano, para a gente certificar, não é o resultado. Eu falei, tá bem. E eu olhando para essa minha situação,
eu vejo justamente o que aconteceu aqui. É muito bom, numa situação difícil, de luta, a gente ver a intervenção de Deus, irmãos. E a gente vê nessa situação aqui, onde os discípulos estavam desesperados, pensando que talvez pudesse morrer. Claro que isso veio à minha mente. E você pensa nos filhos, e você pensa na esposa. Mas Deus interviu, meu irmão, minha irmã. Ele interviu. Ele parou a tempestade. Ele anulou o poder daquela tempestade. O nosso Deus Todo-Poderoso. E Ele fez isso comigo. Mas eu queria olhar do outro lado. Porque nesse momento eu posso glorificar a Deus com vocês, não é isso? A gente pode exaltar o Senhor. Mas e quando Deus não intervém? E quando você ora e a coisa não acontece da maneira que você gostaria? Será que nós continuamos glorificando a Deus? Será que na hora da enfermidade, da luta, da dificuldade, nós continuamos exaltando o nome do Senhor? Mas a gente pode aprender, nesses momentos, que na hora da crise, é que a gente vê se realmente o nosso cristianismo é genuíno. Porque é nesse momento que fica visível a busca por Deus, a nossa fé em Deus. Quando a gente está em crise, a primeira coisa que a gente pensa é a possibilidade de Deus agir e mudar aquela circunstância. E muitas vezes, naquele momento, a gente olha o quanto a gente é egoísta. Porque muitas vezes nós buscamos a Deus no sentido de buscar somente o que nós desejamos para nós. Como eu falei, quando veio a situação, eu pensei em quem? Eu pensei na minha família, eu pensei nos meus filhos. E isso é normal, irmãos. Mas eu comecei a pensar também no quanto eu era egoísta, quando eu estava com saúde. Estou com saúde agora, em nome de Jesus. Mas na hora da crise, a gente começa a ser provado por Deus. Irmãos, Deus não prova a gente para saber até onde a gente pode ir, não. Ele sabe. Deus nos prova para a gente saber até onde a gente pode ir com Ele. Até onde nós podemos chegar quando nós confiamos em Deus. E quando eu falo chegar, meus irmãos, não é alcançar a sua bênção, não. É passar a dificuldade em paz. É passar pela luta glorificando a Deus, continuando a exaltar o nome do Senhor. Outra coisa, quando a gente olha e a gente vê, a gente começa a pensar que nos nossos planos, eu quero lembrar um momento difícil da família do Marcos Alcântara, mas a irmã dele, Josi, ela perdeu o filho dela muito novo, Cristóvão, 18 anos, cheio de planos, tinha passado na faculdade. Eles tinham planos, e quando ela subiu no púlpito, muito chorosa no dia do sepultamento, e ela chorando, ela estava doída, machucada, mas ela disse uma palavra que eu nunca me esqueci. Ela falou: olha, eu fiz planos, meu filho fez planos, mas chorando ela falou, mas Deus tinha um plano maior, e era levar o meu filho. Mesmo com a minha dor, eu entendo que o plano de Deus é maior que os meus. Irmãos, a gente tem que ter essa ideia, que a falta de intervenção do Senhor não anula o seu propósito principal para nossas vidas. Porque a gente quer andar com Deus, mas a gente faz os planos como se os nossos planos, as nossas ideias fossem ligadas com o Senhor, e quando muda aquilo, parece que Ele perdeu o controle. Não é verdade, meu irmão. Não é verdade. O nosso Senhor não perde o controle. Ele é soberano. Ele é soberano.
A gente sempre gosta de preencher nossos sermões, não é? Com ministrações que trazem a intervenção positiva de Deus. Isso é muito bom. Como Ele intervém de maneira sobrenatural. A gente vê lá em Hebreus 11, se vocês quiserem, não precisam abrir, diz assim lá, que fala dos heróis da fé, não é? E diz assim: os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga o exército dos inimigos, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. E você fala: ó Deus poderoso, ó Deus grande, e nós exaltamos o Senhor. Mas olha como segue o texto. Ele diz o seguinte: uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões, foram apedrejados, serrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra, e todos esses, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Testemunharam, irmãos, na dificuldade, na luta. Eu louvo a Deus pela maneira como Ele me abençoou, na maneira como Ele tem me abençoado. Mas a gente tem que entender que nosso Deus, Ele é soberano. Amém, irmãos? E essas crises, elas nos levam ao amadurecimento. Nós voltamos para Deus, procurando ajuda, porque quando elas vêm, os alicerces se estremecem, irmãos. A gente vê que Deus é tudo. Mas creia, meu irmão, que Deus, Ele está no controle do incontrolável da sua vida. Aquilo que você não pode controlar, Ele controla. Creia, meus irmãos, que mesmo naquele momento difícil, Deus não perdeu o controle. Se o sofrimento vier, se a provação chegar, se a cura não acontecer, se o acidente lhe tirar aquela pessoa que você ama, aquele mais precioso da sua vida, lembre-se, saiba que o projeto do reino de Deus está além da minha visão e da sua visão. A nossa visão é pequena, mas a visão de Deus é grande. Às vezes a gente olha essa dificuldade, a gente não consegue entender a amplitude do que Deus tem para fazer através daquilo. Eu me lembro agora, lá em Guiné-Bissau, um pastor amigo da Assembleia de Deus, Narciso, ele saiu de um trabalho numa região chamada Bafatá, que é junto com os Fulas, a etnia que nós trabalhávamos, e ele veio para Gabo. E aí, chegando ali, ele novo ainda, era uma pessoa que não, segundo informaram, ele não gostava muito de se aproximar de outros grupos, mas era um homem bom, ajudava quem precisava, mas não gostava muito. O que aconteceu? Ele chegando, depois de 3 meses, ele pegou um grupo de adolescentes e falou: nós vamos fazer um acampamento. E foram para um acampamento, e chegando lá, havia um rio. Nós conhecemos esse rio. Esse rio é bem largo, existem crocodilos ali, do outro lado, uma outra região, para o lado de lá. E desse lado os meninos falaram: vamos para o outro lado, a gente pega um barco.
E ele passou com um grupo de meninos, ficou do lado de lá, e o rapaz que estava manejando o barco veio pegar o restante. Só que o rapaz quis encher o barco. E quando ele foi passar com o barco, não deu 1,5 metro, o barco começou a afundar. E os fulas não sabem nadar. E o que aconteceu? Eles começaram a se afogar. Começaram a se afogar. E esse homem, Narciso, como ele morava no meio do Pantanal, daquela região, ele saiu nadando, e ele conseguiu salvar 5 ou 6, e morreram 4 meninas. Um cego sobreviveu. Ele pegou, foi nadando e encontrou uma pedra. No meio do rio, uma pedra, e ele ficou em pé. E o que aconteceu? Foi uma dificuldade enorme a partir daí, porque todo mundo estrangeiro que está lá, eles buscam conseguir dinheiro. Então a polícia falou, bom, esse é o momento. E disseram que ele que tinha matado. Bom, não vou entrar em detalhes, mas o que aconteceu? Meus irmãos, ele orou muito por aquele acampamento, para que fosse uma grande bênção. Mas Deus permitiu. Ele não interviu para que aquelas adolescentes morressem. E elas morreram. E sabe o que aconteceu? Aquele homem foi cuidado por toda a igreja, outras igrejas que estavam lá. Ele foi preso, as pessoas levavam comida para ele. E ele começava a chorar, e ele falava, meu Deus, eu que estava tão distante dessas pessoas, são meus irmãos, estão cuidando de mim. A gente não entende quando as coisas acontecem, o plano maior de Deus. Eu fui assaltado, não sei se eu contei aqui uma vez, fui assaltado, 8 homens entraram lá na nossa casa, na aldeia, com metralhadora e tudo. Graças a Deus, Rosânia e a Nicole, que era pequenininha ainda, não estavam lá. E depois de tudo, que eu quase morri, sabe o que aconteceu? Aqueles que Rosânia cuidou, aqueles que estavam na aldeia, eles vinham trazer, porque nos levaram tudo, e aí eles vinham trazer galinha, arroz. Irmãos, eles comem 1 ou 2 vezes por dia, ou seja, eles estavam trazendo a comida que eles iam comer, e eles traziam para nós. Deus estava respondendo a nossa oração, que a gente tinha pedido a Deus que Ele nos ajudasse para a gente se aproximar deles. E eles chegaram para mim, um líder chegou para mim e falou, e aí, agora você vai embora? Eu falei, por quê? Ele falou, agora, depois que tudo isso aconteceu, eu falei, não, eu não posso ir embora. Ele falou, por quê? Porque é Deus que me trouxe. Quando Ele falar para mim, eu vou embora. Gilson, por que você está contando isso? Irmãos, quando uma situação vier, naquele momento, a Bíblia mesmo diz que a gente muitas vezes, a gente não consegue enxergar o que está acontecendo, mas quando passa, você consegue enxergar o plano de Deus. Então, quando alguma coisa acontecer, e Deus não intervir, creia na soberania de Deus, meus irmãos. Creia na soberania de Deus, Deus não perde o controle. Nós gostamos de falar isso, nós cremos nisso, mas nós temos que colocar isso na prática, na nossa vida. Amém, irmãos? Eu, pensando nisso, pensando na visão de Deus, da gente não... Tem uma visão limitada, a gente não entende a realidade no momento, mas o que Deus quer com tudo é que o nome dEle seja glorificado, que o nome dEle seja glorificado, e é isso que Ele espera da sua igreja, de nós pessoalmente, e como igreja, corpo, que nós glorifiquemos a Deus, e para isso, irmãos, nós temos que morrer. Nós temos que morrer para nós mesmos, para os nossos valores. Nós temos que nos entregar como cantamos aqui. Eu estava lendo, não é isso que a gente falou? Nós entregamos tudo. A gente, nas cantigas, nós entregamos tudo, mas na hora da dificuldade, parece que a gente se agarra aquilo de novo, aqueles valores. Nós temos que realmente nos entregar, perder os valores da carne e se revestir dos valores de Deus. Nos desglorificar para glorificar a Deus. Eu estava lendo e um homem de Deus, um pastor, George Miller, perguntaram para ele qual era o segredo do ministério dele, da vida dele. E ele falou, o meu segredo é que eu já morri há muito tempo atrás.
Eu já morri, ele falou. Ou seja, eu não estou apegado mais a essas coisas. E para terminar, irmãos, que a gente esteja disposto mesmo a glorificar o Senhor a qualquer preço. A qualquer preço. Seja qual for a circunstância que você esteja passando. A gente não tem, graças ao Senhor, no nosso país, por mais que tenha muita dificuldade, se a gente começa a analisar com aqueles países da Ásia, não é, do Oriente Médio, melhor dizendo, não é? Gente que nasce já no meio da guerra. Então, muitas pessoas morrem. Outro dia a gente estava passando aqui o limite da fé, tivemos aqui a discussão com os jovens, e eu mostrei para eles aqueles homens que foram degolados pelo Estado Islâmico, porque eram considerados cristãos. Nós não temos isso. Mas para fechar, eu queria que os irmãos abrissem comigo, João 21, de 17 a 19. Será que nós estamos dispostos a glorificar a Deus da maneira que Deus queria que João o glorificasse? João 21, do versículo 17 a 19, diz assim: Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito pela terceira vez: amas-me? Ele disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. E depois ele disse: na verdade te digo que, quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde tu não queiras. E disse isso significando com que? Morte, com que? Morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: segue-me. Irmãos, quando você pensa na morte, a gente não consegue imaginar que isso pode glorificar ao nosso Deus. Não é verdade, irmãos? Mas isso está dentro do plano de Deus também. Paulo, Deus foi glorificado através da morte de Paulo. Agora eu estou dizendo que a gente tem que morrer. Não, o que eu estou querendo dizer é que a gente busque cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Que a gente entenda que os planos de Deus são maiores que o nosso. E nós não chamamos isso de fatalidade, de destino, sorte ou coisas da vida. Não, isso nós chamamos de soberania de Deus. Plano de Deus, um plano maior do que o nosso, irmãos. Isso é soberania de Deus. É entender que seja o que for que passar conosco, Deus está no controle. Eu não sei o que você está passando, a luta, a dificuldade. Creia que Deus quer te ensinar. Deus tem algo com isso. Não é à toa. Quando você orar e Deus não intervir da maneira que você deseja, creia. Deus não brinca conosco. Ele é o nosso Pai, é o nosso Senhor. Amém? É necessário que um dia digamos: eu não permitirei que a minha vida seja um baú de desespero e melancolias. Não deixarei que a minha mente seja um poço de amargura e más recordações. Eu não dependo da crise ou da ausência dela para me ser feliz, para glorificar a Deus. Não é a prosperidade ou o sofrimento que definem a minha felicidade. É a dependência, a confiança no nosso Deus soberano, que cuida de nós e que tem a nossa história nas suas mãos. Amém, irmãos? Eu espero que essa palavra venha te fortalecer nas lutas que você pode estar passando ou venha a passar. Que a gente possa continuar confiando no Senhor e testemunhando de que Ele é Senhor. Testemunhando que Ele é aquele que cuida de nós. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te louvar, Deus,
porque apesar das lutas e das dificuldades, o Senhor tem estado ao nosso lado. Nós queremos, Senhor, na hora que nós vencermos e alcançarmos aquilo que pedimos ao Senhor, glorificar e exaltar o Teu nome. E quando o Senhor não ouvir, ou melhor, o Senhor quiser agir da Tua forma, nós queremos também glorificar o Teu nome, porque entendemos que o Senhor tem o melhor para nós, que os Seus propósitos não são frustrados, e os Teus propósitos são melhores do que os nossos. Por isso nós queremos dizer que nós Te amamos, Senhor. Nós Te amamos e nós confiamos que o Senhor é soberano. Deus, cuida de cada irmão aqui, Senhor. Aquele que está passando por luta, necessidade, aquele que está passando, Senhor, por momentos difíceis, porque perdeu alguém, ou porque tem alguém doente. Ó Pai, em nome de Jesus, sustenta o Teu filho e a Tua filha, para que eles possam continuar tendo uma palavra de bênção, que eles possam estar glorificando o Teu nome, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, intervindo ou não, Tu és o nosso Deus soberano. Muito obrigado, Deus, muito obrigado, porque essa palavra nos ajuda a nos fortalecer ainda mais no momento de luta, em saber que o Senhor está ao nosso lado, e nós queremos glorificar o Senhor, independente de qualquer circunstância. Muito obrigado, Te louvamos, Te adoramos, e Te agradecemos, porque em cada momento desse, o Senhor nos renova, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos dá da Tua graça. Por isso o Senhor disse, a minha graça Te basta. Obrigado, Deus, obrigado pela Tua presença na nossa vida, muito obrigado, nós Te louvamos, Te adoramos, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém, irmãos?